Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o seu amiguinho Rodrigo. E hoje, galera, é o seguinte, pra quem não se lembra, que eu acho um pouco difícil de não lembrar, há pelo menos um mês atrás aí, né, no nosso canal secundário, a gente conseguiu bater a incrível meta de 2.500 inscritos. E infelizmente eu cheguei nessa meta, mas eu não comemorei nada, sabe? Tipo, eu não consegui fazer uma live comemorativa, eu não consegui fazer um short comemorativo e muito menos um vídeo comemorativo. Mas pra comemorar os 2.500 atrasado, né? Porque já faz um mês que passou aí. Eu vou fazer esse vídeo como forma de agradecimento. Ainda como a gente não chegou a 3.000 e a gente não também passou do 2.500, então dá tempo ainda de fazer, ainda com muita vantagem e muito gosto, beleza? E hoje, rapaziada, eu estou aqui para fazer uma tier list bem polêmica e bem pedida aí. Tô aqui para fazer a tier list dos Hokages, que inclusive eu vou contar uma grande curiosidade aqui antes de começar essa tier list. Pra quem não sabe, eu já tinha feito ela e ela já estava pronta. O problema é que eu não tinha giga o suficiente para basicamente deixar o vídeo pronto com as edições. E aí já viu, né? O burrão aqui apertou em cagada, né, velho? Apertou em coisa errada. E eu perdi essa gravação toda editada e ainda com a gravação que eu já tinha feito. Ou seja, cá estou eu pra fazer de novo, né, velho? Olha só que legal. Mas enfim, vamos lá, rapaziada, né, velho? Já vou começar logo cedo, porque eu acho que não tem que ter muita enrolação. Eu já falei o que realmente importava. E é isso aí. E também eu vou editar tudo na gravação, o que não é muito necessário falar, né? Ou necessário também. Mas eu vou só falar aqui, rapaziada, rapidão, o que é muito necessário, que é: deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que dá um trabalhaço danado, né? Fazer esses vídeos aqui, né? Já que tem que gastar tempo de edição, tempo de gravação, enfim, várias coisas. Então só quero pedir rapidão aqui, quanto que tá nos 2 minutinhos de vídeo, pra deixarem um like, se inscrever no canal e ativarem o sininho para não perder nada. Nada aqui, lembrando aqui, beleza? Lembrando que eu tô tentando fazer a cada uma semana tem tier list, a cada 2 semanas. Depois da tier list tem o react. E bora ver se vai dar bom, né? Agora eu vou fazendo a tier list, só que depois eu vou fazer um reactzinho aí, sei lá, talvez de Naruto, beleza? Mas vamos lá, rapaziada, ó, começando então pelo primeiro Hokage. Primeiro Hokage, Hashirama Senju, né, na minha opinião. Agora eu vou ficar, né, até um pouco mais relaxado aqui pra falar. Hashirama Senju, rapaziada, na minha humilde opinião, ele é um Hokage bom, tá bom? Ele é um Hokage ali que não tem os seus erros, só que ele tem a maioria dos erros, né? Como, por exemplo, Madara Uchiha, ele fez várias coisas assim, que ruins, né? Mas só que o Hashirama não queria, basicamente, ali eliminar o cara, porque ele era amigo dele. Beleza, né, velho? Só que aí depois, olha só no que deu, né? Aí o Madara fez um monte de coisa lá, papai, e aí deu no que deu, né? E outra coisa, rapaziada, é que o Hashirama também, pelo que eu vi no anime, tá? Ali, quanto nos arcos reais, quanto nos fillers, que o Hashirama era muito gente boa, né, velho? Que teve uma parte ali que o Hashirama tava negociando as bijus, né, para as vilas, para as outras vilas, né, como a Vila da Areia, a Vila da Névoa, enfim, e entre outras. E o Hashirama simplesmente queria dar de graça, né, velho? E se não fosse pelo Tobirama lá dar uma moralzinha lá, falar, opa, de graça não, né, velho? O Hashirama ia dar de graça, o que seria um pouco ruim, já que o Hashirama poderia ter pensado em vender as bijus para aí a economia da vila poder aumentar, entendeu? E que foi o que o Tobirama fez, só que o Hashirama queria dar tudo de graça. Mas enfim, sabemos que o Hashirama, mesmo assim, ele é um Hokage de coração bom, é um Hokage leal à sua vila, né, velho? Que claramente ele... Tudo que a vila precisar, ele faz, né? Até eliminar o seu melhor amigo pra conseguir manter a vila instável e tudo mais. Né, velho? O Hashirama é fiel e tudo mais. E por conta de tudo isso que eu falei agora há pouco, né? Que também pode ser um pouco triste. O Hashirama fica como absoluto cinema, ou seja, como o Hokage brabo dos brabo.
Porque eu acho que não tem nenhum Hokage que conseguiu fazer tudo que o Hashirama fez e tudo também do que ele sofreu pra conseguir chegar até aí que ele era antes, né, velho? Mas enfim, pra mim, rapaziada, né, como que eu já tô muito aqui já falando do Hashirama Senju e eu não tenho mais nada no que falar sobre ele agora, pra mim o Hashirama fica no brabo dos brabo, né, velho? Por conta que o Hashirama ele é muito bom, ele é o craque, foi o primeiro Hokage que conseguiu deixar a vila estável e segura por um bom tempo. Estou cansado desse assunto! Pra mim já chega! Que assim seja. Arte sábia, estilo madeira, Shinsu Senju, as verdadeiras mil mãos Kanon. Agora, rapaziada, temos o Tobirama, né, velho? E o Tobirama, ele é polêmico. Por quê? Porque, vamos lá. Tobirama Senju, conhecido como segundo Hokage, né? Ele é um Hokage muito bom. Ele... eu ia falar aqui, ó. O Hashirama, ele é experiente com o estilo madeira, tá? E o Tobirama, ele é experiente com o estilo água, beleza? Ou o Hashirama é especialista com o estilo madeira e o Tobirama com o estilo água, né? Enfim, né, o Tobirama, rapaziada, ele também foi um Hokage bom, tipo, ele inventou a Academia Ninja para os ninjas conseguirem, né, tipo assim, basicamente aprender ali jutsus, coisas básicas de como ser um ninja, né, velho? E também, ele fez se eu não me engano, se é assim que fala, tá, que eu não me lembro muito bem, ele fez ali a polícia Uchiha, né, velho? Também, né, que foi ali bem legal. E ele também fez a Anbu, né, velho? Ele também criou a Anbu, né, se eu não me engano, que o Tobirama foi o primeiro a inventar a Anbu. Encheu de jutsus e pra aprimorar o jutsu, né? Como o Jutsu Clones das Sombras, ou até mesmo o Hiraishin do Minato, né? Que daqui a pouco eu já vou chegar lá, já que não vai ser muito tarde. Só que, basicamente falando, o Tobirama, ele é brabo. O único problema mesmo é que ele tinha um pouco de preconceito com os Uchihas, o que foi muito ruim, né? Já que não deu pra ter uma parceria boa ali com o Konoha e com os Uchihas, né? E também com o ataque ali da Nove Caudas, né? Que o Obito fez ali, né, velho? Depois o Konoha ficou bem desconfiado ali com os Uchihas, e aí deu no que deu, né? Mas isso aí é com o Hiruzen que nós já vai falar sobre dele. Mas enfim, de resto aqui sobre o Tobirama, mesmo assim, né, com a cagada dele lá e com o preconceito com os Uchihas, o Tobirama também é um Hokage muito bom, que ele também, como eu falei, ele criou a Academia Ninja, ele desenvolveu vários jutsus e tudo mais. Então, o Tobirama também fica no cinema, mas não passa do Hashirama, que Hashirama é brabo dos brabos, beleza? Agora chegamos um aqui que eu tô um pouco bravo pra falar, mas enfim, né? Estamos aqui agora com o Hiruzen Sarutobi, né, velho? E bom, rapaziada, Hiruzen Sarutobi, por mais que... Eita, né, velho? Hiruzen Sarutobi, pra mim, é um dos primeiros Hokages que fica como não é bom, mas devia, tá? Por que eu acho isso? Porque o Hiruzen deixou muitas cagadas que ele fez deixar passado. Como, por exemplo, não cuidar do Naruto e o Sasuke, né? Que eles estavam claramente na bosta ali sozinho na rua. E ao invés do Hiruzen basicamente cuidar da comida, água certinho, deixou ele lá, né? Lá na rua jogado. Isso foi muito vacilo do Hiruzen. Eu não sei se o Sasuke criança, tá? Ele tinha mais privilégios do que o Naruto, mas, pô, pensando no Naruto mesmo, né? Que se ele não tivesse uma casa, ele teria que morar na rua, né? Por conta que o Hiruzen não queria cuidar e foi muito triste. E outra coisa também, rapaziada, é que durante o anime e o mangá inteiro, de quanto Naruto clássico quanto Shippuden, eu não vi o Hiruzen melhorar nada na vila, tá? Nada. Tipo, se ele só mudou só a segurança, ainda foi muito. Porque de resto, eu não vi o Hiruzen mudar nada, né? Porque tudo que é falado do Hiruzen é que ele ensinou pras crianças a vontade do fogo. Mas tirando isso, cadê o Hiruzen ensinando um jutsu fogo, jutsu bola de fogo? Ou cadê o Hiruzen ensinando pelo menos uma shuriken gigante? Ou cadê o Hiruzen ensinando as crianças a usar estilo multiplicador de shuriken gigante? Então, né, velho? Que
Eu inventei agora o nome, inclusive, né, velho? Então, a gente não vê o Hiruzen, rapaziada, ensinar nada pras crianças. Porque, tipo assim, é. Ah, mas o Hiruzen também criou jutsus incríveis, beleza. Só que a maioria ele copiou tudo do Tobirama. E a outra maioria, ao invés dele ensinar pra vila ficar mais segura, ele resolveu guardar pra ele, pra ir depois que o Hiruzen for eliminado. Mas ninguém vai usar, porque só ele sabia, né? Aí é fogo, né, velho? Mas, de resto, nas cutscenes que o Hiruzen aparecia, ele só ficava andando na vila de boa, na suave, não fazia nada. Ele nunca ficava no escritório do Hokage pra cuidar de coisas e tudo mais que realmente interessa e importava pra vila. Então, na minha opinião, ele não é um Hokage bom, né? Aliás, que ele também deixou o Orochimaru fugir, que depois foi uma das cagadas mais grandes ainda, que o próprio aluno foi eliminar o Sensei depois, né? Complicado, né, rapaziada? Então, com tudo isso, eu deixo o Hiruzen aí como não é bom, mas devia, beleza? Nunca pensei que o enfrentaria numa batalha de novo. Arte Ninja, Shuriken de telhas. Isso é muito fácil. Sombra, combatente da serpente! Ah! Isso é tudo o que você tem? Longe disso. Bomba do dragão de fogo! Ele combinou os estilos fogo e terra. Agora vamos sair do Hiruzen e vamos falar de Hokage bom agora, que temos aqui simplesmente o Relâmpago Amarelo de Konoha. Simplesmente aqui, ó, Minato Namikaze, beleza? E rapaziada, o que eu falo sobre o Minato Namikaze? Minato Namikaze, pra mim, na minha opinião, ele é um Hokage muito bom, tá bom? Já que ele inventou o Hiraishin, né? Tipo, eu sei que eu falei que o Hiraishin é do Tobirama, só que eu não tenho a comprovação, rapaziada, se realmente o Hiraishin é do Tobirama ou não. Porque o Tobirama, se eu não me engano, ele sim consegue se transportar. Só que de um jeito eu acho que diferente, tipo, parecendo o Hiraishin. Só que o Hiraishin mesmo, se eu não me engano, a gente viu pela primeira vez com o Minato, né? E eu posso falar que o Minato é um Hokage brabo dos brabos. Porque ele inventou o Rasengan, ele inventou o Hiraishin, ele basicamente... Olha, eu só não me lembro se ele conseguiu, foi o primeiro, né, na verdade, a inventar o Sem-Feiro da Morte, mas sim, eu acho que foi ele também, né, porque depois o Hiruzen chega nele, troca ideia falando, pô, posso pegar esse jutsu aí também? E tudo mais, então, vamos supor que foi ele que foi o portador também, né, lá. E ele também tem a Kurama, né? Ele soube controlar bem ali também, né? Uma parte de Kurama, a outra parte, né? Que era a mais furiosa, a mais braba, a mais violenta. E ele também foi um Hokage muito bom. Trocou golpes ali contra o Obito, saiu por cima. Pena que depois ele foi, né, velho? Assim, brutalmente ali eliminado pela Kurama. Mas mesmo assim, a gente tem que falar que Minato foi um Hokage brabo dos brabos e que merece ficar aqui acima do Tobirama Senju, beleza? Por que tá atacando a Folha? Que diferença faria se você soubesse? Logo vocês estarão acabados. Eu venci! Bom, rapaziada, agora temos simplesmente Tsunade Senju, é assim que fala? Eu acho que é. E bom, rapaziada, a Tsunade, eu coloco ela como até bom ali no que faz. Por quê? Porque a Tsunade, ela é uma Hokage braba, né, velho? Tipo assim, é estranho ela ser uma das primeiras Hokages mulheres, né? Já que também é muito estranho, né? Tipo assim, ver que só tem Hokage homem, né? Tipo assim, a Tsunade foi a única mulher. Eu acho muito injusto, né? Que poderia ter várias Hokages aí mulheres também. Mas enfim, né? Mesmo assim, a Tsunade, né? Ela é uma Hokage muito boa. Uma das primeiras
né, Hokages mulheres ali na vila. Que mais aqui que eu me lembro? Ela conseguiu trocar trocar golpes de frente com Madara, né? Na Quarta Guerra Ninja, não sozinha, né? Claramente com os 5 Hokages ali da vila, né? Como o Tsuchikage, o Raikage, né? A Tsuchikage, o Raikage, enfim. Entre outros. E aí ela também, e também na invasão de Pen, né, que ela fez muita coisa ali pra deixar os ninjas vivos e tudo mais. Então, pô, a Tsunade também não foi deixada de lado. Ela basicamente fez muita coisa, quanto no início, o meio, o fim eu não via a Tsunade fazer muita coisa não. Mas no início e o meio do Shippuden dela foi muita coisa. Quanto também no Naruto clássico, né, velho, com a luta do Terceiro Lendários, que a Tsunade, meu Deus, deu uma surra no Orochimaru junto com o Jiraiya, né, ali, né. Mas enfim, pra mim a Tsunade fica como Hokage muito boa, e eu acho muita sacanagem só ter só uma, né, só uma Hokage mulher, poderia ter outras aí, eu acho que no futuro a Sarada de Boruto, né, vai ser Hokage aí também, mas enfim. Tsunade fica como é bom, só que não fica como cinema, tipo como Minato e Tobirama. Porque eu não me lembro da Tsunade também criar jutsus e tudo mais, né? Tipo como um jutsu com das sombras melhorados, né? Tipo assim, melhorado. Ou como um Hiraishin melhorado. Mas mesmo assim, a Tsunade fica como um brabo. E é isso aí. Eu sabia que sua promessa de deixar a aldeia em paz não tinha valor. Era mentira. Eu sou fraca. Tão fraca que por um momento eu teria sacrificado tudo. Só para vê-los de novo. Eu os amava. Eu os amava tanto. A chance de vê-los de novo, segurá-los em meus braços. Aquele garoto me fez lembrar de uma coisa. Ser Hokage, esse é o meu sonho. Temo que você não me deixe escolha se não usar a força. Primeiro você terá de passar por mim. Não importa. Ela não perdeu nem um pouco de força. Eles podem chegar aqui a qualquer momento. Agora, chat, temos aqui simplesmente Kakashi Hatake, né, velho? Bom, o Kakashi Hatake, o sexto Hokage, eu coloco ele também aqui como é um Hokage bom até bom ali no que faz, porque basicamente o Kakashi Hatake ele é brabo também. Quanto no clássico, quanto no Shippuden, ele fez muitas coisas boas, como assim, no clássico ele lutou contra os Abusa, no Shippuden, no meio da guerra ali, ele fez muita coisa, né, quanto o Mongekyo Sharingan, quanto contra o combate físico, né, velho, e tudo mais. E outra coisa também são os feitos dele como Hokage, que depois que o Kakashi virou Hokage, a vila ficou muito mais estável do que estava antes, quanto com a Tsunade, quanto com o Minato, e bem mais melhorada. Eu só deixo o Kakashi atrás da Tsunade, porque eu acho que a Tsunade tem muito mais feitos do que o Kakashi, e também porque eu acho que a Tsunade é uma Hokage muito mais vezes melhor do que o Kakashi. Minha opinião, tá? Sem briga aqui, sem polêmica. Mas na minha opinião é isso aí, beleza? Então pra mim Kakashi fica atrás da Tsunade, porque eu acho que a Tsunade tem mais experiência como Hokage do que o Kakashi. E também por conta que o Kakashi não tem muito como usar o chakra dele. Tipo, eu ia falar como o Sharingan, só que o Kakashi Hokage não tem Sharingan. Só que o Kakashi não tem muitas reservas de chakra em Boruto, né? E é isso aí. É você? Se ele não está aqui, eu sou o único que pode proteger a aldeia. Sasuke. E agora, rapaziada, temos simplesmente Naruto Uzumaki e já sabe, né? Naruto Uzumaki, ele ultrapassou geral aqui, porque basicamente ele melhorou bastante a vila ali depois que o Kakashi pegou pra comandar.
É o Hokage mais forte, né? Entre os 8 aqui, né? Que eu vou falar do Shikamaru logo logo. E basicamente, galera, nem tem muito no que falar do Naruto Uzumaki, pô. Basicamente, o cara é forte, não é inteligente, mas é forte. Ele é muito habilidoso ali também. Não tem cura hoje em dia, né? Porque hoje em dia o Naruto tá selado, só que... Pô, antes ali, dele não ser selado, o Eite Kurama, ele era um dos brabos, melhorou bastante a vila, a economia da vila e deixou muita vila estável, né, velho? Enfim, ele é muito bom, tem nem o que dizer aqui. Acaba a excursão, um dos Hokage mais fortes ali, né? Modo Bairo e tudo mais, papai. Então, tem nem o que dizer. E por fim, rapaziada, temos aqui Shikamaru Nara, né? Temos aqui, né, por fim, Shikamaru Nara. E Shikamaru Nara, pra mim, na minha opinião, ele fica como o Hokage que é até bom ali no que faz, né? Porque depois que o Naruto foi, sei lá, teve que alguém lá pra cuidar da vila por enquanto. E colocaram o Shikamaru, né? E aí, o que acontece? O que eu acho do Shikamaru? O Shikamaru, pra mim, rapaziada, é um dos Hokages que é bom. Só que o que acontece é que, basicamente, assim... eu acho que não adianta de nada você ser um Hokage esperto. Só que não ser um Hokage, basicamente, que é forte, né? Porque a gente sabe que o Shikamaru ali, entre combate físico e entre jutsu, ele não é muito bom assim, não, rapaziada. Até onde que eu me lembre. Tipo assim... o Shikamaru, ele tem um QI de milhões. Só que eu não garanto que só sendo esperto dá pra ser Hokage. Tipo, claro, dá pra ser. Só que também você tem que ser muito forte e habilidoso com os seus jutsus, né? Claramente falando. Então, assim, pra mim, o Shikamaru com a sua inteligência, ele consegue sim melhorar a vila. E também muita coisa que ele fez lá em Boruto Blue Fox, que eu ainda não vi o mangá, né? Mas eu vou ver também ainda, né? Vou ver, relaxem. Mas mesmo assim, com tudo isso que eu consigo falar, eu acho que o Shikamaru, ele é sim um Hokage bom. Mas ele só não passa o Kakashi Atsunati por conta de habilidades mais fortes e mais apelonas, né? Mais do que a dele. E também porque eles têm mais anos de experiência como Hokages, né, velho? E também porque eles já sabem mais ou menos ali no que tem que fazer. Claro, tipo assim, não que o Shikamaru não saiba. Só que o que quebra mesmo, rapaziada, é só o ponto que eu falei. Que, tipo assim, Shikamaru tem QI de milhões, ele consegue muito melhorar a vila. O problema mesmo é a força que... Só com a posição das sombras eu acho que ele não consegue, tá? Então, na minha opinião, é isso aí. E também pelo o que eu vi um pouco ali também no inicinho ali, sabe? Do Blue Fox, que eu também deu uma olhadinha assim, tá? Mas eu ainda não vi o mangá inteiro. Posso falar que pra mim ele fica aqui. Eu acho que tá bom pra todo mundo também, beleza? Mas bom, rapaziada, essa é a minha tier list aí dos Hokages, né? Espero que tenham gostado. Me desculpa aí se eu falei um pouco mais rápido hoje, chat. É que eu tô um pouco apressado pra fazer esse vídeo aqui, por conta que eu vou fazer uma live agora... nesse canal, né, no canal secundário agora. Então, basicamente é isso, né, espero que tenham gostado. Não teve nenhum do muito ruim, só que também não teve Hokage ruim, né. O único Hokage que poderia ficar nessa categoria ruim aí é o Hiruzen, mas enfim, né? Passa aí pano pro Hiruzen. Mas é isso aí, rapaziada, tamo junto, é nóis, valeu. Até um próximo vídeo, né. Esse vídeo aqui foi uma comemoração dos 1500, espero que tenham gostado. E comenta aí se você concorda com a minha tier list ou não. Mas bom, é isso, tô indo, até o próximo vídeo e falou, rapaziada, tchau, tchau.